Oi, pessoal. Para a nossa aula de hoje, a gente vai ter que fazer revisão de duas coisinhas. Primeiro, o que é um fator e o que é um produto? Fator é um dos termos da multiplicação. Então, é um daqueles números que fazem parte da multiplicação. E o produto, né, é nada mais do que o resultado da multiplicação. Então, observe aqui, se eu colocar para você aqui. 2 vezes 5 é igual a 10. Esse 2 é o primeiro fator, esse 5 é o segundo fator, e esse 10 é o que a gente chama de produto. Tá? Essa é a primeira revisão. Segunda revisão. A gente já aprendeu em aulas anteriores que quando a gente tem, por exemplo, uma raiz onde o expoente do radicando é igual ao índice, tá vendo? 3, expoente 3 e índice 3. A gente já aprendeu a aplicar essa propriedade e sabe que o resultado vai ser só 2. Ou seja, a raiz sumiu, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, raiz quinta de A elevado a 5, o resultado é só A. Se eu tiver raiz décima de 3 elevado a 10, o resultado é só 3. Raiz quarta de 5 elevado a 4, o resultado é só 5. Então, eu preciso de saber essas duas coisas aqui para a nossa aula, tá? A nossa aula tem o título de fator racionalizante. Então, a gente já sabe o que é fator. É um dos termos da multiplicação. Portanto, desconfie que a gente vai trabalhar com multiplicação, certo? Apareceu a palavra fator, você desconfia de que a nossa aula vai ser sobre multiplicação. Então, vamos continuar. Olha que interessante isso que eu escrevi aqui. Uma expressão irracional. Esse pontinho é multiplicado, tá? Uma expressão irracional multiplicada por um fator racionalizante vai me dar como resultado, né, depois do igual, um produto racional. Irracional, racional. Qual é a diferença, tá? Então, vamos entender, já que a gente está trabalhando com radicais ainda, né? Se eu falar numa expressão irracional, você entende uma expressão que tem um radical, ok? Multiplicado pelo que a gente está chamando de fator racionalizante. O resultado vai ser um produto racional. Produto racional, então, vai ser um produto sem radical. Sem radical. Então, veja bem, eu vou te dar uma raiz, vou mandar você multiplicar por um fator racionalizante e o resultado vai ser um produto sem radical. A palavra racionalizante aqui, então, nada mais é do que pegar uma coisa irracional e racionalizar, tá? Então, o fator racionalizante é aquilo que racionaliza. Vou pegar um número irracional e vou transformá-lo em número racional. Vai aparecer, vai ocorrer uma transformação. Observe, então, que o resultado é um número sem raiz. Então, o que foi que o fator racionalizante fez? Eliminou a raiz. Portanto, a função do fator racionalizante é eliminar o radical. Ou seja, é transformar uma expressão irracional, que é uma que tem radical, numa expressão racional, que é aquela que não tem radical, tá? Bom, parece complicada, mas vocês vão entender rapidinho isso aqui. Vamos lá. Qual é o fator racionalizante de... Deixa eu dar um exemplo aqui. Letra A. Se eu colocar raiz cúbica de 2, né? Qual é o fator racionalizante de raiz cúbica de 2? Ó, vamos voltar lá em cima, que eu dei esse exemplo. Olha, raiz cúbica de 2 elevado a 3 não é igual a 2, tá? Ou seja, o fator racionalizante é um fator que, multiplicado por um radical, vai te dar como resposta um produto sem radical. Portanto, a gente vai usar isso aqui, isso que eu acabei de escrever aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar essa raiz
vou multiplicar pelo fator racionalizante e o resultado vai ter que ser um número sem radical. Sem radical. E o número que eu conheço sem radical é o 2, tá? E da onde que veio o 2? Esse 2 veio da raiz cúbica de 2 elevado a 3. Que é esse aqui, ó. Ó, já até dei um exemplo, tá? Então, isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma equação. Eu vou deixar para trabalhar com esse aqui para depois, tá? Vamos trabalhar só com a raiz até agora. Isso aqui é uma equação onde o elemento desconhecido é o fator racionalizante. Então, se eu tenho uma multiplicação, eu pergunto, qual é o contrário de multiplicar pela raiz cúbica de 2? Então, o fator racionalizante vai ser a raiz cúbica de 2 elevado a 3. E aí você pergunta, qual é o contrário de multiplicar? Dividir. Vai dividir pela raiz cúbica de 2. E aí, ó, lembra que eu falei que a gente ia fazer multiplicação? Estamos fazendo. E agora eu tenho uma divisão de 2 radicais. Uma divisão de 2 radicais que tem o mesmo índice, a gente repete o mesmo índice e faz a divisão dos radicandos. Então, 2 elevado a 3 dividido por 2, é só você fazer 2 elevado a 3 dividido por 2, que vai dar, isso aqui é uma divisão de potências de mesma base, então repete a base e subtrai os expoentes. Quando o expoente não está aparecendo, ele vale 1, né? Portanto, o fator racionalizante vai ser raiz cúbica de 2 elevado a 2. Esse é o resultado. Este é o fator racionalizante, tá? Agora eu quero provar para você que realmente ele é um fator racionalizante. Vamos fazer a prova real. Então, o que eu vou fazer para encontrar a prova real? Eu vou pegar Uai, o que é isso? Eu vou pegar aquela primeira raiz, que é raiz cúbica de 2, né? Que eu te dei lá no início. Ó, essa daqui, raiz cúbica de 2. Vou multiplicar pelo fator racionalizante. Vou multiplicar pelo fator racionalizante que eu acabei de achar. Qual é? Raiz cúbica de 2 elevado a 2. E vou fazer essa multiplicação. Então, aqui eu tenho uma multiplicação de 2 radicais. Repete o mesmo índice e multiplica os radicandos. 2 multiplicado por 2 elevado a 2. Que vai dar a raiz cúbica de 2, e aí soma os expoentes, tá? Somando os expoentes, eu encontro 2 elevado a 3, e raiz cúbica de 2 elevado a 3 é igual a 2. Então, a gente fez um monte de continha aqui, porque eu estou fazendo devagarinho, né? Mas o resultado é esse, ó. O resultado é esse aqui. Um produto racional. Ou seja, sem radical. Certo? Então, esse é o resultado, tá? Então, o fator racionalizante aqui foi esse. O fator racionalizante aqui foi esse.